Boa noite, igreja, boa noite, irmãos e amigos. Depois de um período aí de isolamento, estamos de volta aqui, né? É sempre muito bom estar com a nossa família estendida, né? Nós vamos começar então hoje esse nosso período de louvor, de adoração em comunidade, né? Cantando justamente sobre essa nossa vivência, né? É o povo de Deus que aqui se reúne, que o adora, que o exalta. Vamos nos colocar de pé? Como não adorar o nome do Senhor? Quando a gente reconhece, enxerga a grandeza e o poder dele. Ontem eu assisti a uma entrevista junto com o Jonatas, de uma pessoa bastante vista na mídia, já falecida, né? E que a gente ouvia que a pessoa não cria em Deus e tal, e ele dava uma aula sobre essa coisa de que há um ser, de que Deus realmente rege as coisas, de que Ele é soberano, que a vida, que o universo não é obra do acaso, né? Como não adorar esse Deus que nós temos? 1, 2, 3.
a gente não precisa de ninguém para reafirmar o quanto Deus é grande, né? Mas de todo modo, a gente fica feliz quando a gente ouve pessoas que têm uma certa sabedoria, um certo conhecimento, que às vezes não, na maioria das vezes é maior do que o meu, né? E reforçam, né, o poder do nosso Deus. A palavra diz no Salmo 104 o seguinte: bendiga ao Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto de luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluia. Eu confesso que eu não entendia. Eu ouvia a canção que diz sobre esse salmo e era tudo tão, né, uma visão tão estranha para mim, né? E agora, né, com certa sabedoria da idade, alguns cabelos brancos, a gente começa a entender essa visão tão linda, tão poética sobre quem é Deus, né? O quanto o nosso Deus é grande. Nessa canção agora, se você veio preparado para contribuir com dízimos e ofertas, você pode fazê-lo agora. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma, ó Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. A
Senhor, tu és maravilhoso. Amém. É bonito a gente cantar louvores que dizem o quanto Ele é grande, o quanto Ele é exaltado, né? Vocês presumo que tenham percebido, né, essa linha que a gente seguiu hoje mesmo de exaltação, de dizer o quanto Deus é grande, o quanto Ele representa para nós. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Pai, te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo teu grande amor, Pai. Te louvamos pelo resgate que o Senhor nos deu, Pai, nos proporcionou na cruz do Calvário. Um resgate, Pai, que nos dá condição de passarmos a eternidade contigo, Senhor. De estarmos novamente contigo, Pai. E de não passarmos a eternidade longe de ti, Senhor. Obrigada porque nós não merecíamos, mas o teu amor foi tão grande a ponto de nos resgatar, de nos tirar do inferno, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Obrigada porque temos essa oportunidade de livremente, Pai, na família, Senhor Deus, aqui com os nossos irmãos, Pai, livremente te louvar, Senhor. Muito obrigada, Pai. Continue conosco agora, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
Boa noite, irmãos. Estou feliz de estar aqui com vocês essa noite. Um dia que Deus separou para nós podermos louvar a Ele, engrandecer o nome dEle, como a Audrey falou. Louvar e adorar esse Deus maravilhoso que nos salvou, nos resgatou, nos deu uma nova vida. Eu gostaria de recordar aqui uma história com vocês. Já no mês passado, o tempo passou rápido, né? No mês passado a gente teve as nossas comemorações aí de 150 anos, atrasados, já com 152 anos. E uma das figuras centrais dessa comemoração é o reverendo Edward Lane, né? O nosso pai fundador dessa igreja. E folheando esse livrinho que a gente recebeu aí, a maioria de vocês deve ter recebido. Se não teve a oportunidade, converse com alguém da liderança. É muito, muito bom. Eu li algo sobre a vida dele muito, muito maravilhoso. Eu fiquei emocionado com aquilo. Então, o reverendo Edward Lane, lá no século XIX, ele passou por momentos difíceis. Eu imagino que a nossa vida hoje, com todo acesso que a gente tem à saúde, à tecnologia, ficou de alguma forma um pouco mais fácil nesse sentido. Mas ele veio então dos Estados Unidos para o Brasil para começar esse projeto de plantação aqui na cidade de Campinas. Ele passou longos anos aqui nesta igreja. E a curiosidade, ou esse fato que me saltou aos olhos, foi logo após o seu último dia de vida. Neste livrinho que a gente recebeu aí, conta-se que por conta da epidemia de febre amarela, né, ele ficou doente e por conta dessa doença ele veio a falecer. Ele foi sepultado aqui em Campinas, no cemitério da Saudade, e a lápide dele tem uma frase. Provavelmente você deve ter visto aí, se você leu esse livrinho. E essa frase diz o seguinte: em nada dou valor à minha vida. Em nada dou valor à minha vida. Eu fiquei pensando sobre isso. E quando eu estava preparando o sermão, algum tempo depois já de ter lido esse livro, eu me deparei com essa frase novamente no texto escolhido. Esse texto é maravilhoso, é muito emocionante de ler as palavras que nós vamos ler agora. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura. Antes disso, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Seu Santo Espírito esteja no nosso coração, nos capacitando para receber a Sua palavra, o Seu Evangelho de Cristo Jesus e a salvação que há no nosso Rei. Por Ele nós pedimos, gratos, sabendo que o Senhor é misericordioso e pode e tem poder para nos ouvir. Amém. O texto então está em Atos, capítulo 20, dos versos 17 a 38. Está projetado aí, se você puder acompanhar essa leitura. É uma leitura bastante interessante. Diz o seguinte a palavra do Senhor: em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora, eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá.
Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. Vou repetir de novo. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus, e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que Ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembre que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da graça. Pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata e nem o ouro e nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio. Amém. Paulo, ele teve uma trajetória muito marcante, muito marcante. Dentre elas, essa narrada aqui desse encontro, esse encontro em que ele se coloca como alguém totalmente à disposição do reino de Deus, totalmente à disposição da missão que há nesse reino, totalmente à disposição do Espírito Santo, das ordens do Espírito Santo. E Paulo, ele tem essa frase maravilhosa aí, que está estampada ou presente na lápide desse nosso ancestral ou ancestral espiritual aí, pai da nossa igreja. Em nada dou valor à minha vida. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês nessa noite a respeito da vida do discípulo e do seu mestre. Como é o relacionamento da vida de um discípulo com o seu mestre? Discípulo é aquele que segue alguém, é aquele que anda com alguém para aprender, para conviver, para se tornar parecido com alguém. No nosso caso, nós estamos falando sobre a nossa relação de discípulos de Jesus, do Senhor Jesus, e o que nós podemos aprender com esse texto. A primeira marca que eu gostaria de falar é que o discípulo anuncia o reino. Esse texto, ele é todo cheio de referências a um reino. E esse reino não é um reino como os que nós conhecemos, esses reinos terrenos e passageiros que tantos já foram sucumbidos, tantos já foram derrotados, tantos já ficaram no passado. Esse reino, ele foi inaugurado por Jesus Cristo. E Jesus Cristo mesmo é o rei desse reino. E esse reino, ele é um reino que se expande. Veja bem, ele começa com a proclamação de um rei que escolhe 12 companheiros que são responsáveis por
levar e proclamar a respeito de que existe um rei e que esse rei tomou o seu trono. Então, o papel de um discípulo ainda hoje, de alguém que se compromete nesse reino, que é incluído nesse reino, é de anunciar. E Paulo diz o seguinte: fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente nas casas, e anunciando que eles deveriam, ou aqueles que não se converteram, deveriam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Um discípulo de Jesus, ele não para neste momento da vida em que ele recebe o Evangelho. Um discípulo de Jesus, ele recebe o Evangelho, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é expansivo, ele cresce, ele vai adiante. Por isso, quem é discípulo de Jesus não pode conter o reino em si mesmo. Quando nós somos chamados por Cristo para fazermos parte de um povo, de um novo povo, se tornar peregrinos em terras estrangeiras que nós estamos aqui, com a nossa pátria no reino de Deus, quando nós somos chamados para esse reino maravilhoso da graça de Deus e de Jesus, esse reino não cabe dentro de nós. Uma marca importante de alguém que anda com um bom mestre, um discípulo de um bom mestre, e no caso um discípulo de Cristo Jesus, é anunciar o reino. Eu fiquei refletindo sobre isso e gostaria de trazer essa reflexão para vocês. Como tem sido a sua caminhada como discípulo de Cristo Jesus a respeito do anúncio do reino? Veja bem, como eu disse, uma marca é anunciar, porque o reino é expansivo, o reino cresce, o reino vai adiante. Você tem sido alguém que tem pregado e defendido esse reino? Ou alguém que ouviu sobre o reino, ouviu sobre o Rei Jesus, mas essa mensagem de salvação ficou guardada na sua memória e você não levou ou não leva isso adiante? A marca de um discípulo é anunciar. Então, consequentemente, quando nós anunciamos, nós não estamos sendo seguidores autênticos de Cristo Jesus. Os valores do reino, eles são controversos com a nossa realidade presente. Então, é compreensível que, às vezes, nós tenhamos medo de levar, de comunicar, de avançar, de defender o reino. Mas nós temos um testemunho de Paulo. Ele anuncia o reino, porque ele coloca tudo que é relacionado ao reino acima de quem ele é, acima dos seus próprios interesses. Como eu disse, o nosso pastor, fundador aí dessa igreja, ele colocou os interesses dos irmãos dessa igreja acima dos próprios interesses, os interesses do reino de Jesus acima dos próprios interesses. Ele permaneceu em um ambiente totalmente controverso, em fidelidade ao Espírito Santo, porque ele colocava tudo relacionado ao reino acima dos seus próprios interesses. E esse é o segunda marca de um discípulo de Jesus, a vida do discípulo e do seu mestre. Um discípulo autêntico de Cristo Jesus, ele não só anuncia o Evangelho, mas ele entende a mensagem contida no Evangelho, de subversão. Qual é essa mensagem de subversão? Aquelas pessoas que antigamente colocavam a sua vida no centro, que viviam conforme a sua cabeça mandava e que seguiam caminhos que levavam para onde as pessoas, ou essa pessoa imaginava que poderia ter um bom fim,
elas são combatidas com a mensagem de que esse caminho que ela está seguindo é de perdição, que essa vida é uma vida que leva à morte e que ela deve negar tudo isso, deixar tudo isso para trás e viver uma nova vida em Cristo Jesus. E essa pessoa, quando tem esse contato com Cristo Jesus, com a mensagem do reino, e entende e anuncia, para fazer isso ela deve colocar o reino acima dos seus interesses. E aí vem essa frase novamente. O contexto diz: agora eu vou para Jerusalém. Paulo estava caminhando para um ninho de cobras, pessoas que o seguiam, que o perseguiam, na verdade, e que o odiavam, que queriam matá-lo. E ele estava a caminho deste local. E eles queriam matá-lo porque ele pregava um Cristo que aquelas pessoas não aceitavam, um rei de um reino que elas não queriam participar. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo. Obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer. E aí diz que o Espírito Santo comunicava a ele que em todos os lugares que ele ia, ele poderia correr risco de perseguição, de prisão, de morte. O reino de Deus estava no centro da vida daquele seguidor de Jesus. O reino de Deus deve estar acima dos nossos próprios interesses, para que nós, em algum momento da nossa vida, possamos falar algo parecido: eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. A reflexão que ficou no meu coração é assim: que Deus me dê muitos anos, né? Que esse pensamento não fique muito na minha mente, que não é muito bom. Mas o dia que eu morrer, será possível ser escrito na lápide que eu não dava valor à minha própria vida, em detrimento do reino de Deus? E aí eu gostaria de estender essa reflexão para você. Você é um discípulo que é reconhecido como alguém que faz parte de um reino, que faz parte de um povo, que faz parte de uma família que vive para Jesus? Se amanhã ou depois você for chamado por Deus e você vier a morrer, seria possível que, assim como o nosso pastor, tivesse na sua lápide essa mensagem: eu não dou valor à minha própria vida? Esse sentimento de total entrega de vida ao reino de Deus, ele é um sentimento verdadeiro para você? Esse é um sentimento verdadeiro para nós como igreja? Esse é um sentimento verdadeiro para você e a sua família? Esse é um sentimento verdadeiro para você, principalmente como discípulo de Cristo? O discípulo de Cristo, ele anuncia, porque o reino é expansivo. Ele também coloca o reino acima dos seus interesses. Mas tudo isso só é possível porque um discípulo de Cristo reconhece o Evangelho. E essa é a terceira marca, uma terceira característica da vida de um discípulo de Jesus. E daí? O que é reconhecer o Evangelho? A palavra de Atos diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que Ele próprio comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Deus, a igreja de Deus,
o reino de Deus. Tudo sobre Deus. E aí nós encontramos que todo esse preço, tudo isso, toda essa vida, toda essa transformação, toda essa mudança, aquela vida antes perdida, que caminhava para a morte, que caminhava para a perdição eterna, e que encontrou um Salvador e que realocou, e que transformou, e que mudou, e colocou no reino da vida e da luz de Jesus Cristo, teve um preço para que isso acontecesse. E um discípulo, ele coloca a sua vida abaixo do reino de Deus, porque ele reconhece que Deus comprou esse reino, Deus comprou as pessoas que estão nesse reino pelo sangue do seu próprio Filho. Essa ideia que nós temos às vezes equivocada, de um Jesus genérico, talvez aí um personagem histórico, né? Alguém que veio, que viveu aí em algum período da história, que por conta de uma mensagem foi perseguido, que aí morreu, e tem uma história de vida bonita e por isso que a gente estuda isso. Essa história, ela não condiz com a realidade de alguém que confia e que faz parte de um reino, porque quem morreu não foi um ser humano comum, não foi alguém pecador e que estava perdido e que foi chamado simplesmente por Deus para cumprir alguma tarefa. Deus, desde a eternidade, tem um filho chamado Jesus, e esse filho chamado Jesus, desde a eternidade, foi escolhido por Deus para cumprir uma missão dura. O Filho amado de Deus entregou a sua própria vida, o sangue do Filho de Deus foi derramado, para que eu e você pudéssemos estar diante de Deus novamente, reconciliação novamente com o reino, parte novamente desse povo, dessa igreja de Deus, como Paulo diz, dessa igreja de Deus que foi comprada por um preço, e por isso que um discípulo de Jesus, ele tem marcas que vão além de uma vida simples, comum, são marcas de transformação, são marcas de mudança, porque ele sabe que a vida dele só tem salvação porque alguém muito grande derramou o seu sangue por ele. Como discípulo de Jesus, como tem sido o seu relacionamento com o Evangelho de Jesus Cristo, com o Evangelho da salvação? Como tem sido o seu relacionamento a saber o valor que tem a sua vida para Deus? Veja bem, o sangue do seu próprio Filho, o Filho de Deus foi derramado por você. Como você tem vivido a sua vida? Você tem valorizado a salvação? Você tem valorizado o preço que foi pago para que você estivesse aqui nesta noite, ouvindo a palavra de salvação do nosso Senhor Jesus? Um discípulo de Jesus Cristo reconhece o Evangelho porque ele sabe o que custou para que Cristo Jesus nos chamasse para o reino. E uma quarta marca, quarta e última marca, é que um discípulo de Jesus, ele ora, e ora de joelhos. Eu achei importante colocar, ora de joelhos. Eu não sei se você já assistiu ou já leu algo sobre reis antigos, sobre esses momentos onde o rei está diante do seu povo. Sempre existe um sinal de reverência. As pessoas se curvam diante do rei.
Orar de joelhos tem um significado muito importante para nós. E um desses significados muito importantes é de submissão, é de entrega, é de estar vulnerável diante de alguém que é maior do que nós, de alguém que tem mais poder, que é maior e que tudo que envolve esse alguém, que no caso é Jesus Cristo, extrapola o nosso entendimento, vai além de quem nós somos. Um discípulo de Jesus ora de joelhos. Ele coloca a sua vida em submissão a Jesus Cristo. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Alguém que faz parte desse reino, eu estou repetindo bastante essa palavra, reino, reino. Alguém que faz parte desse reino, porque esse reino tem um rei, e esse rei tem um nome, Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Alguém que faz parte deste reino, um discípulo de Jesus, se coloca diante de Jesus de joelhos, porque reconhece quem Jesus é. Reconhece o seu reinado, o seu poder e a sua glória. Neste momento, então, eu gostaria de te convidar a se colocar de joelhos. Eu gostaria de fazer uma oração por você, uma oração pela sua vida, uma oração para que Deus tenha misericórdia e para que Ele nos mantenha firmes neste reino. Eu gostaria de te convidar a ficar de joelhos como um discípulo de Cristo Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti nós estamos como súditos, como seguidores, como discípulos de um Rei maravilhoso. Nós sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é amoroso, que o Senhor é misericordioso, e por isso nós estamos de joelhos diante de Ti. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos mantenha firmes no Seu reino, que o Senhor nos chame para o Seu reino se nós não fomos chamados por Ti, que o Senhor nos preserve como seguidores do Seu Filho amado Jesus, que derramou na cruz o Seu sangue, que nos comprou pelo Seu sangue, com preço caro, com a vida, para que hoje nós pudéssemos estar diante de Ti, louvando e adorando o Seu nome. Neste momento, Pai, eu gostaria de pedir por cada vida que se coloca diante de Ti, por cada irmão que se coloca diante de Ti, Pai. Se há alguém aqui que não teve um chamado Seu ainda, Senhor, eu te peço pela Sua misericórdia, vá até esse meu irmão, chame, transforme, Senhor, pela Sua misericórdia, o inclua no reino da luz do Seu Filho amado Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, que se há alguém que está distante de Ti, que em algum momento da vida experimentou essa vida maravilhosa que é o Seu reino, Senhor, vá até este meu irmão, o chame de volta, Pai, o traga de volta para o reino das luzes, para o reino de Jesus Cristo. Nós nos colocamos de joelhos, Pai, em reconhecimento do Seu reino, do Rei que há no trono, Jesus Cristo, e nós pedimos com misericórdia, nos transforme, nos faça seguidores autênticos do Teu amado Filho, que nós possamos anunciar, que nós possamos colocar o Teu reino acima das nossas vidas, que o Evangelho se faça presente no nosso coração e que ele saia pela nossa boca verdadeiramente, Pai, e que dia após dia nós possamos se colocar diante de Ti como um Rei poderoso, como um Pai amoroso,
como o Consolador maravilhoso para os nossos corações. E é por isso que nós oramos, Pai. E é por isso que nós entregamos as nossas vidas a Ti, por Cristo Jesus, crendo no poder maravilhoso que há em Jesus Cristo. Na graça salvadora, nós entregamos as nossas vidas. Amém. Você pode se sentar. Esse é um momento também muito especial. A mesa que o Senhor Jesus,
coloca diante dos seus discípulos. Essa mesa é de Jesus. Ele é o verdadeiro anfitrião. É Ele quem se oferece a nós. Nenhuma outra pessoa, nenhuma outra instituição. É o próprio Jesus que se deu por nós. E pelo seu sangue derramado, nós temos o perdão dos nossos pecados. Naquela cruz, Ele cumpriu tudo aquilo que nós não conseguiríamos cumprir. Pagou o preço do nosso descumprimento e da nossa falha. Mas nos concede os seus benefícios. Em Jesus agora, nós temos a vida eterna. E é Ele quem nos alimenta. Quero convidar os meus colegas do conselho para estarmos juntos aqui. E nós vamos celebrar esta ceia do Senhor. Vamos orar a Deus agradecendo por essa mesa que Ele estabelece para cada um de nós, ou para todos nós como comunidade. Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de estar diante dessa mesa que é o Senhor quem estabelece esses elementos que nos remete a nossa memória a Ti, ao sacrifício, à salvação e ao Teu reino como pregado hoje. Que seja a Tua vontade sobre a nossa vida, Pai. Obrigado por nos aceitar como nós somos, nos salvar, nos redimir e nos possibilitar, Senhor, participar desse momento em que celebramos o Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um, Pai, e que seja como um memorial, lembrança de tudo aquilo que o Senhor fez e ainda fará por nós e por meio de nós. Recebe a nossa adoração, Pai, por esse momento, pela ceia do Senhor, e guia-nos conforme a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Na nossa tradição de fé, nós cremos e afirmamos: Jesus está presente aqui, não de forma física, mas espiritualmente. Jesus está presente aqui. O Senhor Jesus, naquela noite, pega o pão, parte e diz: esse é o meu corpo que é dado por você. De forma semelhante, Ele pega o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança, estabelecida do meu sangue. Comam, bebam dele todos, façam isso em memória de mim. O convite de Jesus para todos os seus discípulos, para que se alimentem e tenham a sua fé fortalecida e a nossa esperança fortalecida de que um dia Ele vai voltar para nós e viveremos eternamente com Ele, e o reino ocupará todos os espaços, não desse mundo, mas de todo o universo, assim como o profeta já disse: como as águas cobrem o mar, toda a terra vai se encher da glória de Deus. Nós vamos fazer da seguinte forma: você pode vir pelo corredor, pelos corredores laterais, pegar então o seu kit e depois voltar para o seu lugar, e nós comeremos juntos, celebrando então esta ceia, a presença de Jesus em nós.
alguém não foi servido, ficou sem o kit, nós podemos levar até você. Vamos então participar juntos, comendo do pão e bebendo do cálice. Esse ambiente da mesa é o ambiente da intimidade, da nossa amizade com Jesus. Quando lemos os evangelhos, nós percebemos quantas coisas bonitas, simples e extraordinárias aconteceram ao redor da mesa, numa casa. Tudo porque Jesus está presente. Nós queremos então nesse momento, diante da mesa do Senhor, nesse ambiente da presença do Senhor, também orar por você que participa conosco nesse culto hoje. Se há algo que você quer colocar diante de Deus, uma necessidade sua, uma enfermidade, um pedido por uma pessoa pela qual você está orando, quero convidá-lo a vir aqui à frente e nós oraremos por você, pedindo a bênção de Deus para a sua vida. Esse é um momento muito especial para a gente poder fazer isso. Então você pode vir aqui à frente e nós iremos orar com você.
tempo bom esse que a gente passa juntos aqui. Tempo de orientação, de direção, mas também de cura, de restauração. Tempo de fortalecimento, de encorajamento. Tempo muito especial. Antes de encerrarmos então o nosso culto, queria fazer um pedido para a Gabi cantar de novo. Eu sei que você já repetiu, mas eu já tinha pensado em pedir para você repetir antes de você ter repetido. Então vai ter que ser 3 vezes essa música, essa última canção. Palavra muito inspiradora. Vamos ficar em pé. Nossa gratidão a todos aqueles que ajudaram, participaram desse culto, ao pessoal da técnica, a banda, quem está na transmissão, quem preparou essa mesa, aos meus irmãos presbíteros pelas orações. E você que está conosco aqui é sempre muito bem-vindo na nossa comunidade. Que você possa sair daqui fortalecido pela presença de Jesus na sua vida. E que você leve essa palavra, que a gente acabou de ouvir e cantar, a gente nunca deixar de louvar, nunca deixar de adorar. É nele que a gente encontra a força para a vida da gente. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir.
Que o Deus de todo amor e graça esteja detrás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída e por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as do teu lar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e a comunhão, consolo, a força do Espírito Santo esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém. Você pode sentar. Diz minha alma.